Olá pessoal, a gente vai dar início agora à nossa aula de metabolismo energético, tá bom? Que a gente vai, na primeira aula, falar sobre respiração aeróbia ou aeróbica e sobre fermentação, tudo bem? Nessa primeira aula. É muito importante que vocês peguem conceitos da aula passada, que a gente falou sobre citologia, e a aula retrasada que a gente falou sobre bioquímica, tá bom? Essas aulas, a caracterização da função das organelas, o que ocorre em cada uma, a membrana plasmática é muito importante para entender os conceitos dessa aula aqui, tá bom? Essa aula é bastante conteudista, tem bastante detalhe, então prestem bastante atenção. E caso surja alguma dúvida, os monitores estão disponíveis e eu também, tá bom? Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp. E aí tá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de metabolismo. O que é metabolismo? Tá bom? Chamamos de metabolismo o conjunto de reações que transformam as substâncias químicas existentes dentro de um organismo. Ou seja, queima de gordura, degradação da glicose para produzir energia, síntese de proteínas, tudo isso, todas essas reações que vão participar do equilíbrio do corpo para o seu funcionamento, fazem parte do metabolismo, tá bom? Essas reações são reguladas por enzimas, que são proteínas que vão acelerar as reações. Então a gente tem inúmeras enzimas participantes dessas reações, que são de suma importância para que essas reações ocorram de forma adequada e em tempo hábil para que o nosso processo energético funcione. A gente viu lá na bioquímica as funções das enzimas, tá bom? Vocês vão ver mais a fundo também lá nas aulas de termoquímica na química, tá bom? Sobre a reação o que a função das enzimas vão impactar na energia de ativação das reações, ok? Mas de forma geral, vocês vão entender aqui que elas vão participar acelerando essas reações. E elas são cruciais para que essas reações ocorram, tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês de condição clínica. Por exemplo, na febre, uma febre alta de 39 graus, de 40 graus, qual é o risco dessa febre aumentar muito, dessa temperatura aumentar muito? Com a temperatura muito alta, a gente começa a desnaturar as enzimas do nosso corpo. Como essas enzimas começam a desnaturar, elas começam a não funcionar adequadamente. O que é desnaturar? É mudar a conformação proteica, a formação molecular dessas enzimas, tá bom? A gente tem níveis, estruturas primária, secundária, terciária da proteína, e a gente vai modificando essas estruturas e ela não consegue funcionar direito. Então as enzimas não funcionam direito, as reações não conseguem ocorrer, ou reações de síntese de proteína, síntese de energia, e a gente pode ter um paciente que pode evoluir a óbito, tudo bem? Então, é muito importante essa febre controlar e em condições em que a temperatura está muito alta, essas enzimas são desnaturadas, ok? Então, eu dei um exemplo básico aí de metabolismo relacionado com uma condição que o corpo está em risco, ok? E aí a gente tem duas vertentes do metabolismo, que a gente chama de anabolismo e catabolismo. As reações anabólicas são reações que precisam de energia para realizar a sua função. Já reações catabólicas são reações em que a energia é liberada. Basicamente, as anabólicas são reações de construção e as catabólicas são reações de quebra, tá bom? Como, por exemplo, a degradação da glicose. E aí a gente tem reações endotérmicas e exotérmicas, como o próprio nome já diz, exo para fora, né, o prefixo exo. Então, exotérmicas são que liberam calor. E as endotérmicas, endo de para dentro, né, absorver. Então, são reações que vão absorver o calor do ambiente. Beleza? Então, características básicas para a gente poder prosseguir, beleza? Outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o que é oxirredução. Basicamente, gente, as reações da respiração celular, apesar de complexas, vocês têm que ter em mente que são reações de perda e ganho de elétrons. Oxirredução, nada menos do que são reações que caracterizam isso. Oxidação, basicamente,
são reações que envolvem perda de elétrons. E redução são reações que há ganho de elétrons. Ou seja, se eu falo que o elemento está na sua forma oxidada, eu quero dizer que ele perdeu elétron. E se eu falo que algum elemento ou alguma substância está na sua forma reduzida, eu falo que ela ganhou elétron. Tudo bem? Então, substâncias importantes que vão estar relacionadas na respiração celular. Eu tenho a nicotinamida, adenina dinucleotídeo, não precisa decorar esse nome, e a flavina adenina dinucleotídeo. Não precisa decorar esses dois nomes, tá bom? É o NAD e o FAD. Eles vão funcionar como aceptores de elétrons, tudo bem? Então a gente tem o NAD+, aqui do lado, ó, tá vendo? E o NADH. O que é o NAD+? O mais não é o símbolozinho de oxidação, que alguém perdeu o elétron? Então, ou seja, é a forma oxidada do NAD. E o NADH, a gente tem o hidrogênio ali. Então, quer dizer que esse hidrogênio ele deu o elétron para o NAD. Então, é a forma reduzida do NAD. Então, o NADH é a forma reduzida. A mesma coisa para o FAD, que então é o FAD+, que é a forma oxidada, e o FADH2, que é a forma reduzida. Outras moléculas muito importantes são o ATP e o ADP. O ATP é a nossa moedinha energética. Lembra da aula da semana passada que a gente falou de transporte ativo? Ou seja, é o que vai ser usado para, como energia. A gente usa a energia do ATP, que está presa dentro do ATP para os processos ocorrerem. Tudo bem? E o ADP nada mais, nada menos que é o difosfato de adenosina, tá bom? Que ele vai receber um fosfato, se ele é di, né, ele tem dois, ele vai receber um fosfato para produzir o ATP, que é o trifosfato de adenosina. Beleza? Então, a partir disso, a gente vai dar prosseguimento. E aqui, ó, eu tenho uma molécula de ATP para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, ó, vocês podem ver aqui no lado esquerdo que são 3 moléculas de fosfato, tudo bem? 3 fosfatos ali presentes na molécula de ATP. Então eu tenho uma ribose, que é um açúcar, e adenina. Então não precisa saber muito disso especificamente não, que é só uma caracterização inicial para vocês entenderem por algumas coisas lá na frente. E aí a gente vai entender o que é respiração celular. Nós animais fazemos a respiração celular. Então você, o seu cachorro, o seu gato, o papagaio vai realizar o processo de respiração celular para quê? Para sintetizar o ATP, para produzir energia, beleza? Então a respiração celular, que é uma respiração aeróbia, que é o quê? Que usa o oxigênio como aceptor de elétrons, tá bom? Vocês vão ver mais especificamente lá para frente, tá? Então, aeróbia quer dizer que tem o oxigênio envolvido, tá bem? Então, a respiração aeróbia é realizada por muitos procariontes, protistas, fungos, plantas, animais, tudo bem? Então, todo mundo realiza. Existem 4 etapas interligadas, basicamente, que glicólise, ciclo de Krebs, tá bom? A cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa, ok? Então vamos caracterizar mais para frente cada uma dessas aí envolvidas. Vamos lá. A glicólise é a primeira etapa da respiração celular, tá bom? Ela é o ponto de partida da respiração celular. Bom, vocês viram que a glicose é a que a gente usa para produzir energia na respiração celular, tá bom? Respiração celular completa, que envolve a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Vamos lá. A glicose, ela é obtida da onde? Ela é um monossacarídeo, tá bom? Que ela pode ser obtida de vários polissacarídeos presentes nos pães, carboidratos, tá bom? Em geral, que vão na nossa digestão serem quebrados para produzir o monossacarídeo da glicose, que vai ser usado na respiração celular, tá bom? Nos eucariontes, que são nossas células, são eucariotes, tá bom? Eucarióticas, desculpe. Então a glicólise, ela é nada mais, nada menos
do que a quebra da molécula de glicose, ou seja, essa glicose que entrou dentro da célula, em dois ácidos pirúvicos ou piruvatos. Ou seja, de forma geral, o que a glicose vai fazer? Glicólise vai fazer pegar essa glicose, essa molécula de glicose, e quebrar em dois ácidos pirúvicos, tá bom? Que é uma substância de 3 carbonos que a gente vai caracterizar ela mais para frente, tá bom? Essa etapa da respiração celular, que é a glicólise, ocorre dentro do citosol, tá bom? Lá dentro do citosol, e ela vai correr lá dentro, tá bom? Basicamente, essa glicólise é dividida em 10 fases, em 10 etapas com diferentes enzimas. Eu não quero que vocês fiquem decorando essas 10 fases porque o vestibular não cobra. Quem for fazer a área da saúde vai ter que saber mais para frente quando estudar bioquímica, mas agora não é importante vocês saberem isso, tá bom? Vamos lá. Então, dessa caracterização inicial da glicólise, os produtos gerados por ela vão ser 2 ácidos pirúvicos, 2 ADPs, 4 ATPs e 2 NADH2. Vamos entender como ela produz isso aqui. Então, eu coloquei para vocês as 10 fases aqui, mas vocês não precisam decorar, é só para conhecimento. Tá bom? A gente tem aqui a fase de preparatória e a fase de pagamento. Não precisa saber especificamente sobre cada uma, tá bom? O que eu quero que vocês saibam é isso aqui, ó. De modo geral, o que acontece? Então, a gente tem a glicose, olha aqui a glicose bonitinha, tá bom? A gente tem a glicose, 6 carbonos, tá bom? Então, a gente vai ter uma quebra de ATP, ó. A gente vai ter uma quebra de 2 ATP produzindo 2 ADP, beleza? Então, a gente está gastando ATP aqui no início. Lembra que era a fase preparatória, lá que eu mostrei, das 10 fases? Então, a gente inicialmente vai ter uma quebra desses 2 ATPs, beleza? A gente vai ter a síntese de 2 NADH, ó, a gente tem uma quebra produzindo 2 moléculas de 3 carbonos no meio, beleza? Então, a gente quebrou a glicose no meio. A gente vai reduzir um NAD mais em NADH, ou seja, o NAD foi reduzido, então a gente produziu 2 NADH, tudo bem? E por último, a gente vai produzir 2 ATPs, sendo 2 ATPs para cada molécula que foi quebrada no início. Então a gente vai ter a síntese de 4 ATPs, beleza? Entenderam até aqui? E essas transformações todas vão produzir o piruvato, que é o ácido pirúvico, beleza? Não precisa saber a fórmula, o que constitui o ácido pirúvico, só precisa saber que a glicose vai ser degradada na glicólise produzindo 2 ácidos pirúvicos, tá bom? Então, de modo geral, o que aconteceu aqui? A gente teve a quebra de 2 ATPs, então a gente teve um gasto energético inicial, tá bom? E no final a gente produziu 4 ATPs, beleza? Por molécula de glicose, beleza, gente? A referência é a molécula de glicose. Então, uma molécula de glicose, eu gastei 2 ATPs para produzir, para quebrar ela, e posteriormente sintetizei 4 ATPs. Então, se eu for falar em saldo, o que é o saldo? É eu pegar o que eu produzi e subtrair pelo que eu gastei. Se eu produzi 4 e gastei 2, qual foi o saldo de ATP da glicólise? Foram 2 ATPs, beleza? Que eu peguei os 4 que eu produzi e subtraí pelos 2 que eu gastei, beleza? Então, o saldo da glicólise, voltando lá no slide anterior, qual é o saldo da glicólise? 2 ácidos pirúvicos, olha aqui, ó. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Aumentei a borracha, desculpa.
Pronto. Então, ó. Olha aqui, ó. 2 ácidos pirúvicos, 4 ATP e 2 NADH. Beleza? Lembra? Essa foi a produção da glicólise. Então tá. Voltando lá para o nosso slide. Então, produziu 2 ácidos pirúvicos, beleza? Então, vamos continuar. Então, basicamente, a glicólise, aqui de caracterização geral da glicólise, eu já coloquei o saldo, 2 ATPs, beleza? Então, de forma bem resumida, eu vou produzir 2 NADH, 2 ATPs, que é o saldo, beleza? E 2 moléculas de piruvato. Então, vocês têm que ter em mente o que? A glicólise vai produzir 2 ATPs, 2 NADH e 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, a glicólise vai produzir isso. Ela ocorre no citosol ou hialoplasma, tudo bem? Lá no meio da célula. E ela tem essa caracterização geral. Então, essa é a primeira fase da respiração celular, a glicólise. Vamos para a próxima, que é o ciclo de Krebs ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Vocês vão ver por esses dois nomes, tá bom? Mas é mais adequado usar o ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Gente, o próprio nome já diz que é um ciclo, né? Então, vai ser um ciclo de várias reações de oxirredução que vão estar envolvidas e, de modo geral, resumindo para vocês, o que vai ocorrer? Cada piruvato, ou seja, uma glicólise, uma etapa da glicólise, produziu 2 piruvatos. E cada piruvato vai entrar em um ciclo de Krebs. Ou seja, para cada molécula de glicose, eu produzi 2 piruvatos. Se eu produzir 2 piruvatos, cada piruvato desse vai entrar em um ciclo de Krebs. Ou seja, para cada molécula de glicólise, eu vou ter 2 ciclos de Krebs envolvidos. Ok? Então, eu vou ter uma glicólise e a segunda etapa eu vou ter 2 ciclos de Krebs. É muito importante vocês terem em mente isso, que cada molécula de piruvato vai entrar em um ciclo de Krebs diferente. Por quê? Por causa de questão de saldo. Porque quando vocês verem lá o saldo total do ciclo de Krebs, de produção de ATP, NADH e FADH, vai ser importante vocês multiplicarem por 2. Porque são 2 ciclos envolvidos. Beleza? Então tá. De modo geral, o que vai ocorrer? Oxidação do piruvato. Opa, ó, já tem aí a caracterização de perda e ganho de elétrons. Se houve oxidação de piruvato, a gente vai induzir ele a liberar elétron. Então a molécula de piruvato perde o grupo carbonila. Não carboxila, não precisa saber essas questões mais detalhadas, tá? Só coloquei aqui para vocês se atentarem. Transformando em acetila e liberando o CO2. Para cada piruvato oxidado são liberados 2 hidrogênios formando NADH2. Ou seja, gente, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos ele vai ocorrer lá na matriz mitocondrial, ou seja, ele vai ocorrer lá dentro da mitocôndria, lá dentro da matriz. Tudo bem? Lá no meio dela. Para ele entrar no ciclo, ele tem que ocorrer essa oxidação aqui, ó, para ele se transformar nessa etapa 2 aqui, que é a coenzima A, acetilcoenzima A. Tudo bem? Então, ele vai ser oxidado, então vai ter a síntese de NADH2 nessa oxidação e liberar CO2. Tudo bem? É muito detalhe? É, mas preste atenção, esse piruvato vai perder o grupo carboxila, que é o COOH, tá bom? Não precisa saber isso agora, depois a gente vai estudar as funções orgânicas. E nesse processo de pegar o piruvato e transformar em acetilcoenzima A, ele vai liberar CO2 e formar NADH2. Mais para frente vai ter um esquema que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? E essa acetilcoenzima A, ou coenzima A, é ela que vai entrar no ciclo do ácido tricarboxílico, tá bom? Dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo de Krebs, tá bom? Então, olha só. A coenzima A entrega a acetila ao ácido oxalacético.
Não precisa saber que ácido, que questão que vai estar envolvido. O que você precisa saber é que essa coenzima A ela vai entrar no ciclo de Krebs produzindo isso aí, tá bom? Então olha aqui, ó, olha o ciclo de Krebs basicamente. Essa coisa feia aqui, cheio de reação. Preciso decorar cada uma? Não, não precisa saber. Mas vocês precisam saber o saldo dessa cadeia. Então, ó, mostrando para vocês inicialmente, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Mostrando para vocês o que vai ocorrer. Ó, eu tenho o ácido pirúvico sendo transformado em acetilcoenzima A. Eu vou produzir um NADH2, tá bom? E um CO2, beleza? Para sintetizar a acetilcoenzima A. Tudo bem, gente? Se cada ácido pirúvico vai produzir um NADH2 e um CO2, então, para a molécula de glicose, se eu produzir 2 ácidos pirúvicos, então no total, no final lá da respiração celular, eu vou colocar 2 NADH2 e 2 CO2, tudo bem? Que é o saldo total, mas para uma molécula de ácido pirúvico é isso aqui. Show de bola? Então tá. E aí a acetilcoenzima A vai liberar a coenzima, não precisa saber, ficar decorando isso, mas é importante saber de forma geral. Ó. A coenzima aqui vai reagir com o citrato e vai entrar no ciclo. Aí esse ciclo são várias reações de oxirredução, tudo bem? E é um ciclo total que vai ser produzido para sintetizar os aceptores de elétrons. Ó. Foi produzido um NAD aqui, um outro NAD aqui, um outro FAD aqui, ó, e outro NAD aqui. Beleza? Então, ó, eu produzi 3 NADs, produzi CO2 de novo também, produzi um FAD aqui e vai ter síntese de ATP também. Beleza? Vou mostrar mais um esqueminha para vocês entenderem melhor que esse ciclo é bastante difícil. Beleza? Então, vamos lá para frente. Calma aí que travou aqui. Só um minuto, gente. Voltamos. Desculpa atrapalhar no meio da aula, é que travou aqui. E aí, ó, tá vendo? A gente tem a glicose, aqui o quadradinho verde ocorrendo lá no citosol, vai ter a quebra e olha o ciclo de Krebs, a bolinha roxa, ó, a acetilcoenzima entrando na mitocôndria, tá bom? E o ciclo de Krebs aqui, ó. Show de bola, gente? Lá na matriz mitocondrial. Ok. Então, os produtos do ciclo de Krebs, de forma geral, considerando 2 ciclos de Krebs, beleza? Como cada molécula de glicose é convertida em 2 moléculas de acetila, que é o acetilcoenzima A,
o ganho por molécula de glicose, ou seja, se cada molécula de glicose depois vai ter 2 ciclos de Krebs, então vou ter a síntese de 2 ATPs no total, porque cada ciclo de Krebs vai produzir 1. Vou ter 6 NADH produzido, tá bom? Considerando que cada ciclo de Krebs vai produzir 3, tudo bem? E 2 FADH2, beleza? Considerando que cada ciclo de Krebs produz 1. Não coloquei nesse saldo aqui a síntese de NADH e ATP da transformação do piruvato na acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs, tá? Mas depois, lá no final, quando a gente for botar o saldo total da respiração celular, vocês vão dar uma olhada nesse saldo total que vai estar participando esses produtos que foram sintetizados naquela etapa. Beleza, gente? Aí lá no ciclo de Krebs, teve a quebra da glicose, na glicólise, o piruvato se transformou em acetilcoenzima A, a acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, ocorre várias reações de oxirredução, tendo enzimas e produtos envolvidos, e nessas reações de oxirredução eu vou sintetizar o NADH, tá bom? E o FADH2, tudo bem? Naqueles números que a gente viu anteriormente, além de síntese de ATP. Por que que eu produzi isso? E aí a gente vai para a terceira etapa que a gente chama de cadeia respiratória, tá bom? Que vai ocorrer a fosforilação oxidativa. Esses nomes feios que vão fazer parte da terceira etapa, tá bom? Vão usar os produtos sintetizados anteriormente. Olha aqui, ó. Os elétrons energizados que foram armazenados nas ligações químicas de FADH2 e NADH2 serão oxidados, ou seja, teve uma redução anteriormente, ou seja, as reações de oxirredução que ocorreram no ciclo de Krebs, tá bom? Produziram elétrons que foram aceptados, pegos pelo NAD e pelo FAD, produzindo o NADH2 e o FADH2, ou seja, lembra lá no início que eu falei que eles são aceptores de elétrons? Ou seja, eles pegaram esses elétrons que foram produzidos no ciclo de Krebs, absorveram eles e agora eles vão ser oxidados na cadeia respiratória. Tudo bem? Então, por isso que é importante eu produzir essas moléculas. Ok? Então, serão oxidados por umas moléculas que a gente chama de citocromos. Mais para frente eu vou caracterizar o que é o citocromo, através do qual a energia é gradativamente liberada. Esta energia, gente, que foi absorvida por essas moléculas de NADH e FADH2, vai ser utilizada para sintetizar ATP. Então, esse é o ponto-chave. Toda aquela cadeia inicial de quebra da glicose, ciclo de Krebs, ele vai ser importante para produzir esses aceptores em forma reduzida. Então, eles vão pegar essa energia e agora na cadeia respiratória essa energia vai ser vai ser usada para a síntese de ATP. Tudo bem? E lembrando que essa síntese de ATP ela vem do ADP, tudo bem? Que é aí que a gente chama de fosforilação oxidativa, que é colocar fósforo, ou seja, colocar o fósforo na molécula de ADP para produzir o ATP. Tudo bem? Ok. Ao final da cadeia de citocromos, os elétrons em seu estado fundamental se combinam com o oxigênio e com os prótons de hidrogênio, produzindo moléculas de água. Vou explicar o que é isso, tá bom? Mais para frente. Desta forma, o oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória. Muito importante vocês saberem disso. Se vier na provinha de vocês perguntando quem é o aceptor final, ou seja, final por último, da respiração celular, da cadeia respiratória, é o oxigênio, beleza? Muito importante esse slide, ó. Com o processo de degradação da glicose, envolve a liberação de moléculas de gás carbônio, e a utilização de oxigênio como aceptor final de elétrons e a formação de uma molécula de água, que lá na equação geral da respiração aeróbia,
a gente vai ter liberação de CO2. Quando a gente respira, a gente produz o CO2 para o ambiente, né? E a gente inspira, pega o O2 do ambiente. Então isso vai ser usado na cadeia respiratória. Ou seja, o oxigênio vai ser usado, tudo bem, como aceptor final de elétrons. E o que a cadeia respiratória, o que é a respiração celular? Mais precisamente, a cadeia respiratória vai estar relacionada com a síntese de água, tá bom? E a respiração celular, de um modo geral, a síntese de água e CO2, tudo bem? Então eu vou ter absorção de oxigênio e liberação de CO2 e água, tudo bem? Dados energéticos também importantes. Cada NADH2 vai produzir energia suficiente para produzir 3 ATPs. É muito importante isso, gente, porque quando a gente for falar de saldo final da síntese de ATP, eu tenho que considerar que cada NAD vai produzir 3 ATPs e que cada FAD vai produzir 2 ATPs, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho 6 NAD produzidos no ciclo de Krebs, quer dizer que eu vou ter 18 ATPs sintetizados depois, tudo bem? É difícil isso a matemática, mas é só multiplicar, beleza? Gente, tem literatura que vai divergir isso que eu estou falando. Vai ter livros que vão trazer como 2,5 cada NAD que vai produzir de ATP, tá bom? E vai dizer que cada FAD vai produzir 1,5 ATP. Não importa, vamos usar esse de 3 e 2, tudo bem? Ok. Gente, a cadeia respiratória ela vai ocorrer no espaço intermembrana da mitocôndria, tudo bem? A mitocôndria ela tem uma membrana externa e uma membrana interna, tudo bem? E a cadeia respiratória ela vai ter as enzimas na membrana interna e ela vai ocorrer no espaço intermembranas, tudo bem? Então, olha só, vão ser basicamente essas 4 enzimas aí. Não precisa decorar o nome delas, só coloquei aqui para vocês conhecerem. Eu tenho um complexo 1, NADH desidrogenase, ou seja, se é desidrogenase, quer dizer que eu estou tirando o hidrogênio. Se colocar hidrogênio é reduzir, então tirar o hidrogênio é oxidar. Lembra que eu falei para vocês que vão oxidar o NADH para liberar a energia dele? Ou seja, eu oxidei o NADH, produzindo o NAD+, e esse elétron vai ser liberado. Tudo bem? E aí eu vou ter outras enzimas, o complexo 2, o complexo 4, o complexo 3, tudo bem? Todos esses vão participar da cadeia respiratória, tudo bem? Ok. Olha que coisa feia aqui. Gente, toda essa energia que foi liberada pela oxidação do NAD, pela oxidação do FAD, tudo bem? Ela vai ser utilizada no transporte de elétrons. Esses elétrons, ó, tá vendo que eles estão caminhando pelas enzimas? Ó, olha a setinha azul aí. Eles estão caminhando pelas enzimas, é a cadeia de elétrons, tudo bem? Essa movimentação de elétrons que foram produzidos pela oxidação do NAD e pela oxidação do FAD, eles vão trabalhar no transporte do hidrogênio. Então, eles vão produzir energia para que o hidrogênio seja transportado de dentro da matriz da mitocôndria para o espaço intermembranas. Olha aí, ó. Olha a setinha vermelha aí. Tá vendo que o hidrogênio está indo para fora? Então, a energia da movimentação de elétrons vai ser utilizada para transportar esse hidrogênio para fora. Tudo bem? Isso a gente chama de transporte ativo secundário, que é o elétron, a energia do elétron, tá bom? Sendo utilizada para transportar algo, para produzir energia para transportar algo. Não é o transporte ativo primário que eu uso ATP, tudo bem? Então é importante isso para vocês, que a gente falou semana passada do transporte ativo primário, tudo bem? E olha só, todos esses hidrogênios que foram para o espaço intermembranas, tudo bem? Eles vão se acumular nesse espaço intermembranas. Olha aqui, ó, as bolinhas rosas, tudo bem? Isso tudo é hidrogênio.
acumulado no espaço intermembranas, entre as membranas, externa e interna. Essa enzima aqui, que parece uma flor, esse transportador aqui, ó, tá bom? A gente chama que ela parece uma catraca, tudo bem? A gente chama ela de ATP sintase. Se ela é ATP sintase, ela vai participar da síntese de ATP. Ou seja, gente, todo aquele hidrogênio que foi para o espaço intermembranas, tudo bem? Ele vai voltar de uma vez só por essa catraca. Quando esses hidrogênios ele volta pela ATP sintase, pela catraca dela, ele gira essa enzima, tá bom? Produzindo energia, tá? Para que o ATP ocorra a fosforilação do ATP, produzindo ATP. Ou seja, o hidrogênio vai passar por essa enzima, ATP sintase, pegando o ATP, produzindo ATP. Ou seja, ele vai participar diretamente da síntese de ATP, tudo bem? Do trisfosfato de adenosina. Tudo bem, gente? Então, a gente joga o hidrogênio para fora, para o espaço intermembranas, a partir da energia produzida pelo NAD, pela oxidação do NAD e do FAD, tudo bem? E esses hidrogênios acumulados lá fora volta pela diferença de concentração, tá bom? Pela ATP sintase, movimentando ela e produzindo o ATP, tudo bem? Olha aqui, ó, a cadeia de elétrons, ó. Então, os elétrons liberados pela oxidação do NAD e do FAD, tá bom? Vão caminhando pelas enzimas da membrana, do espaço intermembrana, tá bom? Produzindo energia, beleza? E esses hidrogênios que foram para fora, eles voltam depois, tá bom? Pela ATP sintase. Olha aqui, vocês estão vendo meio O2, oxigênio ali, tá bom? Gente, lembra do princípio de Lavoisier? Nada na natureza é destruído ou criado, tá bom? Tudo é transformado. Esses elétrons, gente, que foram liberados pelo NAD, tá bom? E pelo FAD, eles têm que ir para algum lugar, tá bom? Eles não vão sumir na natureza, beleza? E quem vai pegar esses elétrons que caminharam pela cadeia respiratória, tá bom? Para produzir energia para o transporte de hidrogênio. Esses elétrons, eles vão ser capturados, aceptados pelo oxigênio, tudo bem? Beleza, gente? Então, o oxigênio vai pegar esses elétrons finais, tudo bem? Ok? Se ele pegou o elétron, ele vai ser reduzido. Tudo bem, gente? E aqueles hidrogênios que foram liberados para serem transportados e depois retornaram pela ATP sintase, lembram? Então, esses hidrogênios eles vão se ligar a esse oxigênio reduzido, que tá bom, que recebeu o elétron, e vai produzir a água, tudo bem? Vão produzir a água. Então, a gente tem a combinação do aceptor final de elétrons, que é o oxigênio que vai ser reduzido, pegar esses elétrons que estão se movimentando aí, tudo bem? E se juntar com o hidrogênio que estava lá no espaço intermembranas e voltou pela ATP sintase, tudo bem? Ok. E aí a gente vai para o ponto-chave final da aula que vocês têm que se atentar, que é o saldo final da cadeia respiratória, tudo bem? A cadeia respiratória vai estar envolvida na respiração celular. Então a gente vai falar aqui também do saldo final da respiração celular. Na cadeia respiratória, os 10 NADHs que foram produzidos lá atrás e os 2 FADHs, eles vão, cada NAD, produzir 3 ATPs. Então, se eu produzir 10 NADHs, eu vou ter a síntese de 3 ATPs por NADH. Então, multiplicando, eu vou ter 30 ATPs produzidos. Tudo bem? Ok. 2 FADH. Se eu tenho 2 ATPs sintetizados por FAD, então eu vou ter a síntese de 4 ATPs, tudo bem? Então na cadeia respiratória eu vou produzir um saldo energético de 34 ATPs. Juntando, tá bom? Com os 2 ATPs que foram produzidos na glicólise e juntando com os 2 ATPs produzidos no ciclo de Krebs, tá bom? A gente vai ter o quê? 38 ATPs no final, tá bom? Somando com esses 34 da cadeia respiratória. Gente, vocês podem
devem estar se perguntando: ah, Vitor Hugo, você tinha falado que foi produzido 6 NADH lá nos 2 ciclos de Krebs que ocorreram por molécula de glicose. Bom, gente, vocês têm que considerar os 2 NADHs também que foram produzidos na glicólise, beleza? Lá na etapa 1, e os 2 NADHs que foram produzidos na transformação do piruvato em acetil-CoA, lembra? Então, assim, somando esses 2 da glicólise com os 2 da síntese de acetil-coenzima A, a gente vai ter 4. Com os 6 da ciclo de Krebs, a gente vai ter 10 no total. Esses 10 NADHs vão ser produzidos, vão ser utilizados na cadeia respiratória para produzir ATP. Tudo bem? Gente, para terminar agora, a gente tem uma condição que é o quê? Lembra que o oxigênio é o aceptor final de elétrons? Por isso que ele é por isso que a gente chama de respiração aeróbica. Mas pode existir condições que não tem o oxigênio como aceptor final de elétrons. Tudo bem? Então, na respiração anaeróbia ou anaeróbica, possui como aceptor final de hidrogênios ou de elétrons substâncias como sulfato, nitrato, mas nunca oxigênio, tá bom? Esses processos são utilizados por bactérias, cianobactérias, tá bom? Em locais que não há oxigênio. Então, eles usam essas substâncias, o nitrato e o sulfato, para produzir energia. E a fermentação, gente, a fermentação que a gente fala, a gente tem 2 tipos de fermentação. O que é a fermentação? É a síntese de ATP na ausência de oxigênio, tá bom? Gente, quando eu não tenho oxigênio, vamos olhar, a gente faz fermentação também, tá, gente? Numa condição, por exemplo, a gente está num exercício intenso, ok? Vai produzir ATP, mas pode ser que acabe o suporte de oxigênio para a célula, tudo bem? E aí, para a célula não parar de produzir energia, ela entra em fermentação, tudo bem? O que acontece, gente? Lá na cadeia respiratória, se eu não tiver o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, se eu não tiver oxigênio, a cadeia respiratória ela vai parar, tudo bem? Se a cadeia respiratória ela vai parar, o que vai acontecer? Eu vou ter acúmulo de NADH e FADH reduzido. Eu não vou oxidar esse NADH e FADH que vai estar reduzido, tudo bem? Então, se eu tiver acúmulo de NADH e FADH reduzido, é tóxico para a célula, tudo bem? Então, gente, a gente entra na fermentação lática, tudo bem? Que é a conversão, o piruvato é convertido no ácido lático pela utilização dos íons de hidrogênio transformados pelo NADH. Ou seja, vai parar a cadeia respiratória, vai parar o ciclo de Krebs, e aquele NADH que estava acumulado lá, ele vai ser utilizado aqui, para converter o piruvato em ácido lático, tudo bem? Ou seja, não vai ter mais o acúmulo de NADH, porque aí os íons hidrogênios que foram sintetizados por eles vão ser oxidados aqui, na conversão do piruvato em ácido lático, tudo bem, gente? E aí tem a fermentação alcoólica, que não preciso falar para vocês, porque só coloquei aqui para vocês saberem que existe, tudo bem? E aqui, um esqueminha geral da fermentação lática, tudo bem? Eu tenho assim a glicose, tudo bem? Produzindo NADH2, e aí todas aquelas etapas de glicólise vão produzir o ácido pirúvico. Essas 2 moléculas de NADH2 que foram sintetizadas na glicólise, elas vão ser utilizadas aqui, serem oxidadas em NAD+, para produzir o ácido lático, transformar o ácido pirúvico em ácido lático. Ou seja, eu produzi 2 lá em cima de moléculas de NADH2 e eu vou utilizar 2 aqui embaixo, sintetizando o ácido lático. Ou seja, eu não vou ter acúmulo de NAD. Beleza, gente? Então, o que vai acontecer na fermentação? Eu só vou ter a glicólise, produzindo 2 ATPs. Então, o saldo energético da fermentação lática é o quê? São 2 ATPs. Então, eu vou ter um baixo rendimento energético,
porque a respiração celular produzia 38. A fermentação só produz 2. Então, isso é um problema sério, não é? Mas é a alternativa que a célula encontra para produzir energia mesmo em condições anaeróbicas, em que não há oxigênio. Ou seja, um exemplo clássico disso é quando a gente está em exercício intenso. Ou seja, você está em exercício intenso, acaba o seu aporte de oxigênio, a célula entra em fermentação. Tudo bem? E o acúmulo de ácido lático, gente, é até algumas das teorias que são utilizadas para explicar a cãibra. Tudo bem? Mas são teorias que o acúmulo de ácido lático vai criar um meio ácido na célula e produzir a cãibra, tá bom? Que aí você sente dor no meio do exercício e aí você para, tudo bem? É um aviso, uma dor que o seu organismo está dizendo para você, ó, tá acabou o oxigênio, a gente está entrando em fermentação, não tem condição suficiente para produzir energia suficiente para você funcionar, então dá uma parada aí, meu amigo, porque você pode entrar em colapso, tudo bem? Então, gente, essa foi a primeira aula. Qualquer dúvida podem me procurar. Eu vou na próxima aula resolver alguns exercícios dessa aula e iniciar a fotossíntese. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro. Esse conteúdo é difícil, mas juntos vamos conseguir esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Estou à disposição.